Sure. Seguinte. O que eu trouxe para vocês hoje, eu chamei, nas minhas divagações, de o Partido Documental. Já tem nome. A apresentação tem título. Tá? E como Totô título, tem um perfil. Por que eu chamei de Partido Documental? Porque eu lembrei de um negócio que existe lá na arquitetura, que chama Partido Arquitetônico. Vocês já ouviram falar disso? Já. Me fala o que é. Partido arquitetônico? Do seu jeito, não precisa ser bonito, não. Do jeito que a gente entende, na sua concepção. Cara, uma vez eu li uns negócios sobre conceitos arquitetônicos e tal. Nomenclaturas arquitetônicas, na verdade, eu estudei uma vez. Nomenclaturas arquitetônicas. Confundi, partido nunca não. Não, mas relaxa. Mas tá perto. Tá por ali. Tá por ali, boa. Gente, eu também não sei nada, tá? Partidos arquitetônicos. Aí usa mais em tempos de telefone celular. E isso é uma merda, né? Porque você tá falando aqui e tá todo mundo ao mesmo tempo. Não, mas não é bem isso, vai estar te desmentindo. E isso é maravilhoso. Ao mesmo tempo que é uma merda, pra quem tem ego, não quer errar. É maravilhoso, porque se o discurso é aberto, franco, vai rolando uma correção em tempo real e a gente sai daqui realmente legal. Até onde eu tenho aqui meu HP e responde por eu consulto, partido arquitetônico, lá para a turma da arquitetura, é mais ou menos uma ideia governante, uma mola mestra, um princípio fundamental, um objeto mesmo que vai nortear a porra toda que vai ser construída. Tá? Por isso chama partido arquitetônico. Então, sei lá, eu vou construir uma casa. E aí, óbvio que eu, arquiteto, posso querer trazer alguma materialidade para isso. Eu sou arquiteto. Aí eu pego lá uma pedrinha de rio, um pedaço de arame e uma pincelada amarela. Aí eu fico olhando para aquilo e falo, porra, minha casa na praia vai ser isso aqui. E aí que tá esse meu partido arquitetônico. Eu quero as curvas desse arame, eu quero misturar metal com essa pedra, sacou? E aí quem tá olhando de fora pode olhar para isso e achar que a pessoa tá brisando. Só que no meio da obra, quando chega alguém lá com, sei lá, porcelanato, o arquiteto, não, isso não tem nada a ver com a minha obra. Não. Aí a pessoa, porra, mas é bonito. Aí então eu sei que é bonito, mas não. Porque lá no partido, não. Entenderam? O conceito de partido arquitetônico. Então, partido arquitetônico é mais ou menos isso. E eu, nas minhas meditações, cheguei à conclusão de que quando eu penso em documentário, né, que é o tema da nossa pauta hoje, eu tenho um partido também. Eu penso documentário vindo de algum lugar. E é este algum lugar que eu vou tentar compartilhar com vocês hoje. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, vou tentar fazer, apesar de todas as dificuldades de mídia, né, não é como se a gente pudesse ter Wi-Fi e botar vocês aqui, né? Eu, limitado pelo meu instrumento e pela minha linguagem, versus vocês como receptores e blá, 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 né? Com todas essas limitações que a gente tem, o que eu vou tentar aqui é abrir uma portinhola aqui na minha cabeça e convidar vocês a, olha, gente, na minha cabeça, eu, quando penso documentário, penso assim. Façam para essa visita o que vocês quiserem. Se não quiserem continuar a visita, a porta está sempre aberta. Para sair, não necessariamente está sempre aberta para entrar, porque a gente está tendo agora esse encontro aqui, etc. Tal. Vai saber se isso vai acontecer de novo, quando. Então, né, às vezes as coisas acontecem na vida de forma muito singular. Esse encontro nosso aqui é esse. Até se nós. Então, eu registrando de vídeo, mas que já é uma versão low res do encontro ao vivo. Eu sou um cara que trabalho com isso, né? Gosto de me expressar
artisticamente, pessoalmente, também através dessa mídia, dessa linguagem, mas no fim, eu cago com a câmera. Odeio câmera, odeio celular, odeio essas coisas todas. Para mim, o que realmente me dá tesão, a pira, é isso aqui. É o tete a tete. E é o agora, é o ciclo. Né? E se pudesse isso, aí eu te ferro. Assim, com toque, com pele, ainda mais legal. Mas isso sou eu. É o meu jeito de funcionar por aí. Tá? Então, eis o convite. Eu vou convidar para você, eu estou convidando vocês aqui solenemente a enxergarem como eu penso documentário, tá? Então, por isso esse título, Partido Documental. Entender? Vou pegar o professor. Deu para entender? Bacana o título, né? Isso é uma taxonomia. Isso é uma taxonomia. Porque pensou até meu nome, né? Eu até botei aqui embaixo uma definição para um termo. O que é essa porra de taxonomia? Taxonomia é o estudo, a ciência ou a prática de classificar e organizar elementos em grupos ou categorias. Ou seja, pega aquela ideia do rizoma que a Eva trouxe, vai para o polo oposto. É basicamente taxonomia. Porque a lógica do rizoma, lá, o PV, né? Essas coisas todas. É basicamente assim, gente, é um monte de ilha, tudo interconectado. Certo. Verdade, beleza, podemos olhar sobre esse prisma. Mas podemos olhar sobre outro prisma. Tem essa ilha, tal, tem essa ilha, tal, tem essa ilha, tal, tem essa ilha, tal. É mais ou menos isso que uma taxonomia daquele fazia, sacou? Exatamente, que é particionar, picar, olhar, entendeu? De novo, na minha concepção, são prismas, são formas de olhar para as coisas que podem ajudar cada cabeça. Minha cabeça é bem virginiana, né? Eu gosto de taxonomias. E eu meio trouxe essa, juntei essa, bolei essa para vocês, tá? É uma ferramenta importante para organizar e compreender a complexidade, facilitando a análise e a recuperação de informações. Então, em resumo, quando eu penso documentário, eu tenho essa taxonomia, essa organização, essas gavetinhas. Gavetinhas, para mim, é a melhor coisa. É legal taxonomia. Essas gavetinhas muito marcadinhas na minha cabeça me ajuda muito, mesmo que eu queira misturar tudo. Se fosse cozinha, seria ter uma bela mise en place, sabe? Então você pegar lá o seu pepini, reserva. Sua batatinha, reserva. Seu caldo, reserva. Você tem um monte de coisa separada, mesmo que depois você vai fazer um mexido. Tá? Para mim ajuda, é uma ferramenta mental, trouxe para vocês, espero que seja de alguma valia para vocês, que tenha algum uso para vocês, tá? Tanto para se vocês quiserem realizar um documentário, tanto quanto se vocês querem, maravilhoso. Tanto quanto se vocês já querem fazer um documentário, pode ser legal. Se vocês já fizeram e quiserem tentar meditar e se aprofundar e botar um olhar crítico sobre o que foi feito. Por quê? E aqui fica uma deixa muito verdadeira para mim. Que assim, muitas vezes as pessoas fazem coisas e não têm ideia do que estão fazendo. E isso não tem problema necessariamente nenhum. Às vezes essas coisas que as pessoas estão fazendo são foda ou são uma merda, etc. Tal. Uma coisa não necessariamente tem ligação com a outra. Sabe? Você fazer algo e você saber o que você fez, ou enfim. Uma coisa não depende da outra, apesar de, né, poderem uma formar a outra e, enfim, aquela coisa da teoria e da prática. Vai longe essa conversa. Não, né? Então isso pode ajudar vocês a entenderem melhor o que já foi feito, ajudar a fazer algo. E se
vocês nunca forem fazer nenhum tipo de documentário, o que eu vou apresentar para vocês já é um negócio super legal por si só. Já vai expandir cultura pra caramba, conhecimento pra caramba. Na pior das hipóteses, vocês vão, em qualquer roda de boteco, poder falar sobre documentário com mais propriedade que 90% de colegas que fazem filme. E filmes foda. Porque não é, vocês não vão encontrar isso aqui muito fácil, organizado, mastigado, do jeito que eu levei 25 anos para mais ou menos fazer aquela ideia para vocês, tá? Então, a capa é isso. Vamos seguir? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Frustração, ansiedade? Tá tudo bem? Ok. Link, status, sofrimento, ok. Gente, aí, em resumo, o que nós vamos falar é isso aqui hoje, tá? E eu fiz questão de trazer o meu bloquinho. Então, eu poderia ter entrado lá num... Vou pedir para aquela merda. Ter entrado lá num programa de edição de imagem, fazer isso super bonitinho. Né? Eu poderia ter feito. Eu escolhi não fazer. Até isso tem porquês, né? Eu escolhi não fazer porque eu quis trazer para vocês talvez um documento, né? Já que está falando de documentário, talvez um documento, entre aspas, talvez uma prova, entre aspas, e essas coisas sempre entre aspas, de como nascem as ideias, de como funciona, de que momento. Isso eu estava no hotel lá, qualquer. Basicamente, é sobre isso aqui que a gente vai falar. Depois de ficar aqui projetando gigantemente, no final nós vamos voltar para isso. E até para ser meio aulinha de... Como é que chama aquele pezinho para adorar? Educação artística. De colar os palitinhos, por dentro. Até para ter um pouquinho disso, convido-vos a fazerem isso. Tá? Isso o quê? Se vocês tiverem um pedaço de papel aí, peguem esse pedaço de papel branco. Se não tiver, eu tenho aqui. Ó, trouxe pedaços de papel. Ó, que legal, gente. Seria mesmo. Quem não tem papel, quem quer o papel? Então, suporte. Apoia na perna. Caneta. Volta. E esse negócio do volta é sério. Eu tava no set ontem. Aí o menino que tava fazendo claquete não tinha canetão. E a gente, obviamente, tem a nossa pente, né? Tá caneta. Aí ele falou, não sei o que. Eu falei, cadê a sua? E aí no set já fica grosso. Não sei o que. Eu falei, tá bom, mas volta. Aí demorou 5 minutos, 10 minutos, tava lá o bonitão. E aí eu precisei. Aí eu falei, cadê a caneta? Não sei o que. Eu falei, ficou. Foi o bonito. Aí depois precisou claquetar de novo. Cadê a caneta? Eu falei, tá. Pô. Ok, ai, tô. Ó. Gente, eu só tenho 2 dessa. Aí depois vocês me devolvem a caneta. Tem 2 coisas que vocês querem me deixar maluco de tesão, assim, é papelaria e livraria, gente. Lá na papelaria, na livraria. Nossa, é meu passeio. Minha irmã é supermercado. Eu sou papelaria e livraria. Tô filmando, assim, de boa? Vocês... Tá, gente, ó. É assim. Ai, gente, eu invento as agora tem que sustentar a graça. Agora eu dou um tal de... É assim, ó. A gente basicamente, a pira aqui é a gente tentar desenhar uma espécie de app. Ai, gente, uma figura geométrica de 7 lados, né? Octógono é água, não sei se é aula. É isso aqui, tá? Zoado, mas uma figura geométrica com 7 pontos, tá? Uma forma mais ou menos ok de fazer é assim, ó. Põe um ponto lá em cima, aí cria outros 2 pontos ali, aí depois cria esses outros 2 aqui mais abertos, 2 embaixo e liga isso. A minha inspiração para fazer isso aqui veio de criança, adolescente, jogando FIFA Soccer do videogame.
Isso aqui os meninos talvez se reconheçam. É o jeito de você entender se o seu bonequinho lá no videogame, o jogadorzinho, como é que ele é. Melhor de ataque, melhor de defesa, melhor de correr. Basicamente, eu tirei essa ideia daí, tá? Eu não tô tá? Então, vocês vão ter esse desenho master aí pra vocês. Ok? Que vai ficar mais ou menos parecido com esse cara aqui por enquanto. Aí eu vou falar como que vocês vão preencher esse monstro aí, tá? Posso seguir? Posso. Aqui em cima, naquele gargante meu ali, aqui, ó. Amei. Acreditem ou não, tá escrito expositivo. Um X mesmo, de corpo pra fora. Latim. Expositivo, tá? Bota lá, um expositivo. Pra fora. Expositivo, tá? Aí nós vamos girar clockwise aqui. Sentido horário. Aqui, vou seguir, gente. Vocês estão me freando, hein? Que o bagulho vai ficar louco. Aqui tá escrito participativo. Participativo. Então, expo em cima, participativo. Ok? Já temos duas. Vai lá. Aqui, vocês vão escrever performativo. Performativo. Já. Performance. Performativo. Ok? Pode seguir? Aqui tá outro grilo vai gostar. Tá escrito poético. Legal. Vai ser poético aqui. Ok? Poético. Aqui tá escrito observativo. Olhinho. O ícone seria observativo. Mais ou menos, mas tá observativo. Foda que tudo aqui é bem. Mas enfim, de novo, é uma partição. Cara, tem que ter. Senão fica uma partição. Observativo. Certo? Aqui. Gente, tá escrito reflexivo. Aqui tá escrito reflexivo. Mirror. É espelho mesmo. Reflexivo. Reflexo. Tá. Reflexivo. Aí tem uma coisa, mano. Genial. Se você olha, espera aí. Inteligente, mano. Reflexivo. E aqui em cima tá escrito ensaio. Porém, olha como linguagem é uma merda no bom sentido. De linda merda, mas uma merda. Olha como que vocabulário é uma coisa maluca. Olha como essas coisas são. E ensaio aqui não é no sentido de... É ensaio no sentido de essay mesmo, do inglês. ESSAY, de ensaio acadêmico. Tá? Não é ensaio de essay. Tá? Ensaio. Tem aí a estrela de 7 pontas de vocês, a figura com essas 7 palavras aí. Oi, Mac. Só pra pegar o nome de vocês. Edu, falaram de você, Edu. Você toca pra caralho. Você é o cara da música, foda. É o Edu. É o mais só. O pior, melhor. Gente, eu vou. Vocês têm papel, caneta? Não. Vou entregar pra vocês. Caneta tem? Pronto, a Marcela testa. Vou entregar para vocês 2 pedaços de papel. Aqui. Olha o que é linguagem. Pedaços de papel. E sair isso. Pronto. Isso. Folhas de papel. Pronto. Pedaço de papel. Gente, então, tem esse negócio também. É impossível falar isso sem ficar parecendo pedante, tido, tudo. Mas eu uso um monte de coisa em inglês.
tem coisa francês e tudo. E aí, pode ir, não tem legenda. Então pode ser que sai porre, sei lá, sabe? Mas assim, não se preocupe. Não precisa exatamente entender cada palavra, vocês vão pegar tudo, entendeu? Isso foi uma mal minha, assim, eu meio vim como se, não foi muito democrático, tal. Mas, por outro lado, fazendo minha defesa, é até bom. Porque, às vezes, a gente fica tão preso na palavra e não pega outras coisas. Então, vai servir como exercício, tá? Fecha parênteses. Du e Marcelo. Du e Mar. Rapidinho pra gente pegar um mal. O que a gente começou fazendo um exercício? Basicamente, o que eu disse para os meninos é que meninas, turma, pessoas, então aí, tá? Que a nosso encontro inteiro vai ser falando ao redor de tentando classificar coisas no caso documentados, dentro de uma rodinha, de um desenho geométrico de 7 pontas, que é mais ou menos aquilo ali, tá? Então tentem desenhar e criem 7 pontos aqui, a melhor estrela de 7 pontas gordinha que vocês conseguirem, liguem os pontos, e aí tem 7 palavras aqui ao redor, ó. Lá em cima é expositivo, aqui é participativo, aqui é performativo, aqui é poético, aqui é observativo e é inflexivo. Lá na última é ensaio, tá? Aí qualquer coisa eu tô. Tá mais perto? Passa. Eu vou tocando. Ok, turma, feito isso, encontrem mais ou menos esse centro aí do desenho de vocês e liguem esses raios aí até os pontinhos, tá? E criem uma graduação. Acho que 2 é legal. Cria uma graduaçãozinha aqui, uma aqui. Divide isso mais ou menos. Cria uma recuinha, entendeu? Pronto, fica com esse menino aí. Vou lá, tá? Aí, uma vez que vocês fizerem isso, fora dessa caixinha, e vocês vão entender o porquê fora dessa caixinha, criem 3 caixinhas aí, 3 coisinhas só para dar check. Check ou não check, tá? Vai ser só habilitar ou desabilitar. Numa primeira caixinha, escrevam aí, docudrama. Depois eu explicar essa porra aqui, vocês já souberam, eu sabia, né? Escreve aí, docudrama. Que é um estudo de documentário com drama, tá? É uma palavra inventada no docudrama. Na segunda caixinha, escrevam aí, mockumentários, foi em português, mockumentary, se for em inglês. E basicamente é esse M-O-C-K, que é de mock em inglês, né? Que é de tirar sal do ar. Mockumentary, tem essa caixinha. Tem uma terceira caixinha, que vocês podem chamar ali de temático, e botar uma pergunta e um pauzinho na frente, para ser preenchido com o falteme. Eu vou explicar o que é isso. Então a gente tem essas 3 caixinhas de que lá na frente a gente vai poder ligar ou não ligar, tá? Além desse desenho. Por fim, e aí eu costumo usar esse símbolo de setinha aqui quando eu quero dizer algo mais nota de rodapé, entendeu? Mas podem marcar quando vocês quiserem, quando vocês terem. Escrevam aí, num canto, True Crime, que do inglês é crime verdadeiro, True Crime, que é entre aspas, um gênero, só, tipo, mas a gente vai falar disso. Escrevam aí, True Crime. Coloque aí debaixo desse True Crime aí um reality mesmo, reality TV. Hidra, é fácil, né? Sobre isso que eu tô falando, reality e tal. E eu pus um etc, porque aí a gente já começa a ir para as fringes, né, para as bordas do admirável novo TikTok que existe, e aí a coisa já começa a ficar, sei lá, uma cor, mas a gente vai chegar. Tá? Eles 20, basicamente é isso. Ainda tem uma nota lá no cantinho que só vai existir nesse papel, que eu não elaborei muito sobre isso na apresentação, não. Mas olha que profundo, que eu gostei mais do canto. Ideia
igual limitless. Ideia é igual a sem limite. E embaixo, partido, que é isso aqui, é igual a limits. Olha que maluco. O que eu estou querendo dizer? Existe uma frase que eu adoro e que é muito verdadeira. Para mim. Que é assim, abre aspas. Todo filme começa com um sonho e termina com uma kite. Fecha aspas. Repito. Todo filme começa com um sonho e termina com uma kite. Fecha aspas. Eu acredito que esse filme pode ser substituído por qualquer coisa que vocês quiserem pôr aí, inclusive vida. Toda vida começa com um sonho e termina com uma kite. Quem que tem alguma coisa a dizer sobre essa parte? Deixa eu ver se isso provoca algum pensamento em alguma cabeça. Como é que é a frase mesmo? Vamos lá! Gostei. Vou começar com a primeira versão. A mais. Certo. Todo filme começa com um sonho e termina como uma caixa. O que isso te bate? Todo filme começa com um sonho e termina com uma caixa. O sonho é liberdade, né? É o delírio, a criação, o poder de liberdade, de viver os seus desejos. Mas no fim dessa criação você se vê preso, né? Acho que a caixa pode ser essa coisa de prender. E porque o caixotando. A gente tem essa descrição da ideia de se ver organizado. Essa ideia de despertar o sonho de premiações é a gente existe não, mas e cobrar e aí para isso muito tem que ser. Eu com a disposição é tão bonita como o sólio e os piores, ela é muito mais completa. Eu acredito, e aí vocês me corrigem se eu estiver enganado, olha como que essa coisa da comunicação, da linguagem, da predisposição da alma, porque se vocês tiverem como predisposição de me comprar, de me colocar no lugar, já fiz trabalho. Muito fácil fazer isso. Exemplo, é muito fácil vocês internamente pensarem assim, não, é o oposto. Todo filme começa como uma caixa e termina como um sonho. Fecha aspas. Vocês que são inteligentes, né, os sofistas gregos já ensinaram para nós. Basta vocês terem articulação, vocabulário, carisma. Vocês podem pegar ambas as frases e elaborar elas aqui maravilhosamente. E no final, tem um século de pessoas batendo palma para vocês e serão, entre aspas, verdade. E essa verdade pode se tornar fato, pode fazer... né? Assim que a história funciona. Então, de novo, eu não estou aqui escrevendo nada em pedra. Eu estou compartilhando com vocês minhas musas. Tá? E essa musa, essa ideia, essa coisa, é da onde veio esse drive, esse impulso, essa pulsão de morte, que é o oposto de uma pulsão de vida. De novo, para cada ciência que a gente for, né? Pulsão de vida, ideia ilimitada, tudo pode, tal. Pulsão de morte, ordem, organização, festa. Isso eu estou apresentando para vocês é um cadáver. Né, gente? Eu estou muito psicológico, você falou de psicólogo. E não à toa o Lacan, quando estava lá em Paris, falando aquele monte de coisa, exatamente, às vezes contraditórias, porque estava vindo ali no flow, era exatamente porque estava vivo. Porque uma vez que está morto, já era. Né? E nós temos essa... A gente é água, né? A gente tem essa coisinha aqui. Então eu pus aquela nota lá. E as ideias são ilimitadas, mas o partido ele tem limites. E, enfim. Né? Só uma dicotomia para vocês verem como uma coisa pode ir. Mas aqui a gente vem para o pré-primário. Né? Ligue os pontos e descubra o seu filme. É só vocês, no final, vocês vão ligar os pontinhos ali e vão falar, tá bom, então meu filme é isso aqui. Isso aqui vai ser um raio-x do que é o seu filme, ou o filme que vocês estão querendo analisar, ou o filme que vocês estão querendo pensar. É uma ferramenta. Entendeu? No final das contas, vocês
vendo o que eu vou compartilhar com vocês em mente e tendo esse brinquedo aqui, vocês vão falar, tá bom, entendi. E aí, obviamente, que cabe a vocês fazerem com isso o que vocês quiserem, caso vocês queiram fazer algo além da própria brincadeira. Né? Não é nenhum indício de... Como eu adoro preâmbulos, antes da gente realmente ir para a coisa que importa, antes há de se alinhar o vocabulário. Já, tá? Há de se alinhar. Ainda quis escrever bem? Isso aqui é muito inspirado pelo Chomsky lá, pelo Noam Chomsky, que é o cara fodão da comunicação, tudo, que basicamente eu pus até um monte para vocês, que reconhece a dificuldade de comunicação que pode surgir quando o mesmo vocabulário é usado para transmitir ideias diferentes. Vou dar um exemplo que aconteceu aqui hoje, há minutos atrás. Eu estou conversando aqui na Olinda. Estou dando um exemplo agora, tá? Estou voltando lá e já estou falando rápido, precisando me freando. Chega assim, tá? Voltando no que eu falei há 10 minutos atrás. Não, gente, às vezes eu vou ficar falando devagarzinho. Não é porque eu estou chamando vocês de mongol que vocês não estão entendendo, não. É porque mongol, sublinha. Olha só, se vocês entendem que mongol é uma coisa diferente do que eu, neste contexto, entendo, concordam que já surgiu um ruído gigante de comunicação entre nós aqui? Ao invés de vocês compartilharem neste contexto a minha conotação para a palavra mongol, que é alguém que não conseguiria, num exemplo hipotético, acompanhar o que eu estou dizendo pela velocidade do que eu estou dizendo. É isso quando eu falo mongol. Eu quero expressar, eu uso essa palavra exatamente para ser um pouco provocador, um pouco cômico, um pouco politicamente incorreto, perdão. E eu só faço isso porque eu me sinto safe, porque eu sinto que eu estou num ambiente onde eu posso fazer, né? Então eu me exponho, eu coloco o meu coração aos pés de vocês, na confiança que vocês serão pessoas sensíveis e não pisarem em cima deles, né? E lá pro Itz agora. Então é por isso que eu falo mongol, para ser, né? Só que se isso não bate de lado daí assim, é muito fácil imediatamente vocês me colocarem em lugar de olha o que esse branco, hétero, normativo, topzera, falando essas palavras que já não existem mais em livros de 2024, blá, blá, blá. Vocês já não vão me ouvir mais daí pra frente, já vão me colocar numa gavetinha, né? A gente também tem nossas gavetinhas. E a comunicação, a troca, pode ir ficando cada vez mais difícil até a ponto de deixar de existir e a empatia desaparecer e dar lugar à antipatia, e daqui a pouco vocês estão lá nas colunas de Golão, tacando foguete contra o meu povo, e eu estou do lado de cá, mandando meus F-16 bombardear o Líbano. Pegaram a visão? Basicamente é isso, né? Então, olha a treta de... Olha a importância desse alinhamento de vocabulário. E olha que a gente está em Uberaba, falando em português, só que só de nós termos contextos diferentes, circunstâncias diferentes, idades diferentes, backgrounds diferentes, se a gente não alinha esse vocabulário, e para isso não adianta, tem que existir uma predisposição de alma. Né? Que é uma coisa cada vez mais difícil, porque as pessoas estão cada vez mais egocêntricas. A minha verdade é a verdade, a V maiúsculo. Né? Existe sim certo absoluto, errado absoluto. Não se pode fazer isso. Deveria se fazer assado. E aí, as subjetividades, as individualidades de cada ser humano na Terra
vão se achatando, e ao invés de ser um bagulho 32 bits float point de diferença, vira um bagulhinho 2 bits. Vira binário, vira DOS, né? Vira sim e não, vira 1 e 0. Então, o vocabulário. Então, a gente precisa organizar os vocabulários aqui para poder ter algum tipo de comunicação, tá? Porque no final das contas, não é sobre a câmera. Agora, voltando um pouco sobre o que eu falo. Pisando na bola. Documentário. O que é documentário? Cara, não é verdade, do meu ponto de vista, pelo menos agora, pode ser aí alguma ideia, mas o que eu tenho que vocês agora pensem sobre isso. É tudo sobre linguagem, no final das contas. Eu gosto muito de olhar para esse bicho através desse viés, através desse prisma. No fundo é sobre linguagem. Linguagens. Mas linguagem. Eu estou usando aqui para falar com vocês uma forma do português dita de uma determinada forma. A Ana está usando a linguagem brasileira de sinais, que é uma outra linguagem, para tentar comunicar com vocês. Olha que foda isso poder falar. E ela vai poder falar sobre isso. Testemunho, hein? A mesma coisa? Pergunta. Repito, o que eu estou falando aqui com vocês através dessa linguagem, que é a que eu e o português tem para falar, é a mesma coisa que ela está falando através da linguagem dela? Não. Não. É impossível ser. Porque são linguagens diferentes. E eu estou ficando só com linguagem, eu não estou nem falando que são pessoas diferentes. Porque eu interpreto de uma forma e expresso de uma forma, ela interpreta de outra e expressa de outra. Eu não estou nem entrando nisso. São linguagens diferentes. Querem um exemplo? Deixa eu pensar um exemplo rápido aqui. Quando eu falo, vamos lá, estou indo lá para o Humberto Eco agora, nome da Rosa, tá? Vou falar um negócio e veja aí o que vem na cabeça de vocês, tá? Laranja. Na cabeça de alguns, provavelmente veio a cor laranja. Na cabeça de outros, talvez tenha vindo um fruto. Provavelmente, como a gente faz sinapses muito rápidas, ambos. Provavelmente, mas o que será que ele quer dizer? Já tentando criar um mecanismo de puzzle, de decodificar o que eu quero dizer. Todas essas sinapses aí, né? Pouco provável que tenha vindo na cabeça de vocês uma laranja Bahia, que é aquela laranjona cor de laranja. Que se eu falar orange para um americano, ele vai pensar. Ele não vai nem pensar no nosso fruto verde. Foi um primeiro exemplo bom que eu consegui pensar aqui. Vocês estão entendendo? Uma palavra. Então, olha como que a linguagem é um bagulho complicadíssimo. E que quando você quer comunicar, se você quer usar a língua portuguesa e a linguagem oral, a língua portuguesa e a linguagem escrita, a linguagem brasileira de sinais, ou o audiovisual, e dentro do audiovisual o documentário, se você não entende que isso é uma linguagem e não é um sonho, não é limitless, é uma caixa, é um cadáver que tem regras e tem limites, se você não tem algum domínio disso, alguma compreensão disso, você vai se comunicar bem ou mal? Mal, simples assim. Não é engenharia ciência de foguete, não é nada mais complicado que isso. Então, quando eu trago esse tipo de conteúdo para vocês igual dessa tarde, uma das minhas pulsões, um dos meus desejos é isso, é expandir o vocabulário de vocês, expandir a linguagem de vocês, a capacidade de vocês de compreender a linguagem, terem um pensamento crítico sobre essa linguagem, para poderem tomar decisões informadas sobre essa linguagem e poder, sendo bem suburbano, igual você fala no boteco, não falar pelos cotovelos, saber realmente se vocês estão falando a partir de alguma coisa aceita pelos nossos colegas homo sapiens
que gosta disso como mais ou menos um campo, como mais ou menos algo canônico. Tô fazendo sentido? Eu tô viajando na maionese? Tá dando? Tá legal? Assim, de novo, gente, vai ficar pior, tá? Mas linguagem, gente, linguagem. Isso aqui, câmerazinha, cara, isso é fetiche, isso é instrumento, isso é um martelo, cara. Isso é um martelo. Voltando para a cozinha, isso é o fogão. Isso é o fogão. Vocês não vão, certo? Nós não vamos discutir aqui culinária ou gastronomia falando de fogão, né? Nós vamos falar de receitas, de ingredientes, de formas de preparo. Fogão é legal, é importante você ter ali muita forno, dupla convecção e vaporzinho para fazer pão. O seu pão vai ficar diferente se você souber usar. Mas, cara, não é sobre isso. E quase todas as pessoas se enveredam por audiovisual que sétima arte, querendo ou não, né? Nós não estamos na Londres do Shakespeare para poder teatro seu mais foda, ou né, ninguém que está lá em Paris, né, romance, né, a gente está em 2024, o audiovisual, especialmente depois da Revolução Digital, virou o que virou, faz parte da nossa vida, todo mundo tem essa compreensão da glamorização, do sonho, do fetiche, dessa coisa que existe ao redor do audiovisual, e isso leva, especialmente nós estando como estamos na sociedade de hoje, a uma fetichização gigantesca, né? Então, é aquela velha história, mas que câmera que você usou? Mas qual era a sua câmera? Bro, se é isso que você tem para falar, se é isso que você tem para dizer, se é essa que é a sua preocupação, eu acho que você está indo exatamente pelo lado completamente contrário da coisa, tá? A preocupação deveria ser sobre linguagem. No início, tá? Falar isso, fazer um filme é isso. Acho que isso que eu estou fazendo com vocês aqui agora, para mim, dentro do meu mundo fantástico de Bob, Bitcoin, Kern aqui, é igualzinho fazer filme. É igual. Talvez pro Edu tocar, ou fazer uma música, sei lá. É linguagem, né? Pura e simplesmente. Acho que eles são mais cabeceiros, tá, gente? Depois vai ficar, deixa eu pausar. Tudo bem? Aula de ser? Por enquanto? Vamos lá. Nossa, Guilherme. Eu vou tentar. Eu fui pirando aqui. No final das contas, quando vocês forem fazer um documentário, ou qualquer pessoa que faz um documentário, ou um filme, ou fala, ou vive, aí vocês podem escolher aí o que vocês quiserem. No final das contas, na minha verdade, na minha forma de conseguir as coisas, vocês vão estar sempre presos naquela rodinha. E, de novo, o senhor que inventou. O materialismo dialético do Marx, pelo bagulho do Hegel lá que inverteu, mas é a mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Tá? Que basicamente é o seguinte, sendo super preto no branco. Basicamente é um burro falando, o burro do lado de lá abaixando a orelha, ou não, ou tendo opiniões sobre o que foi falado, entendendo alguma coisa que foi dito, né? Então eu aqui vou emitir algo, vamos falar em termos matemáticos, eu vou emitir X, alguma versão de X vai chegar do lado de lá, percebam, nunca X. É impossível, existe ruído. Por melhor que eu tente me comunicar, o meu X aqui, o que está entrando aí dentro de vocês não é o meu X. Para Eva é uma versão de X. Para a Ana é outra versão de X. Para o Douglas é outra versão de X. Para a Marcela é outra versão de X. Para o Edu é outra versão de X. Para o Luan. E aí, se a gente não tiver civismo, vai todo mundo bater no peito e falar que é o dono do X. Olha que maluco que é, né? Então eu estou tentando falar X, nunca vou conseguir.
Cada um de vocês está pegando esse X e botando dentro de si alguma versão dele, que nunca vai ser a versão pura da minha intenção. Isso vai resultar numa síntese, né? Eu vou falar um negócio, eu jogo uma semente, vocês vão pegar essa semente e vão colocar essa semente, vai nascer uma planta disso. A planta não é minha, não é sua, a planta é algo por si só, que é uma síntese, que vai impactar a Ana e ao ver a planta vai falar, X, um novo X dela. E assim a coisa vai. E atenção, zona, né? Essa zona, você quer dizer isso sozinho. Boa plantação de batata. Plantação de batata e tem bocos de bolinho, muitos de raízes, conecta com outra batata e aqui você vai ter que tocar o batata que isso vai. Lá em Araguari, no chão vai ter essa batata, essa rizomate. Como é que é a musiquinha? Batatinha quando nasce? Então, esparrama pelo chão. Olha a questão da linguagem. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão? Não. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Só que olha que maluco, olha como que a linguagem vai indo. Esparrama. Vossa mercê, você, ser. Concordamos que esparrama não é exatamente espalha a rama? É louco isso, né? São coisas diferentes já, que podem dizer coisas diferentes que levar a gente para outros lugares. Doidos. Gangorra e balanço, que eu troco toda hora, que são coisas diferentes. Então, aqui eu trouxe um monte de frases que olha como se a gente for entrar nessa pira do vocabulário da linguagem sem contexto, e dependendo dos contextos, etc e tal, o bagulho fica louco, doidaço. Esse é bom. Nossa, esse é bom, cara. Esse é bom, viu? O que isso me ajuda? Depende. Eu sei o que você considera bom, é isso que eu tô querendo saber. Olha que coisa, esse é bom. Bom pra quem? Bom pra mim, pra você? O que é bom? Qual é o seu conceito de bom? É uma análise objetiva, uma análise subjetiva, você está dentro do filme, você não está. Bom, né? Mas, por outro lado, são os animais sociais cheios de opinião, devemos ter opinião, sim. É lindo quando a gente tem liberdade para poder expressar essa opinião, sim. Né? O Voltaire pode não concordar com nada que a gente diga, mas vai definir até a morte o direito para a gente dizer. É diferente do Stalin, mas Stalin está no papel dele, né? Explode, mato. Por aí vai, ele vai ver reflexos também. Blá, blá, blá. Esse filme é muito realista. Essa eu adoro. Essa eu adoro. Esse filme é muito realista. Cara, realista. O que você quer dizer realista? Porque assim. Breve história da arte. Realismo é um movimento artístico. Cadê o realismo? Realismo é um movimento artístico, que tem início, que tem fim, que tem regras. É uma caixa, é um cadáver. Certo? Realismo não é romantismo, realismo não é barroco, não é neoclassicismo, não é neoimpressionismo, não é arte nouveau. E por que eu estou dizendo isso? Porque como eu acredito, né? Como o audiovisual é um negócio novo, tem mais ou menos 100 anos de idade, né? A grande verdade é que é tudo moderno. Já veio meio daí para frente. Né? Mas é muito comum, não só entre o público em geral, mas entre meus colegas realizadores, essa frase, esse filme muito realista, eu estou buscando realismo, etc e tal, absolutamente sem compreender que realismo refere-se a realista, que é um movimento artístico que mesmo em audiovisual, obras diferentes vão se enquadrar em movimentos artísticos diferentes. Percebe? Então, eu ao ouvir alguém falar que algo é realista, eu tenho que decodificar. Eu preciso saber se esse cara, o que é realismo para ele, para tentar entender o que ele está querendo ser. E quase nunca é o realismo
Tá? Uma outra coisa que eu vejo muito no contexto da história. Aproveitando a ali. Nossa, esse filme é muito moderno. Aí eu fico contemporâneo, pessoa. Aí eu, pô, depois da Revolução Francesa não tem mais moderno, meu filho. Aí, porra. Fodeu, né? Olha como é que já. Então, entende? Como que é muito complicado esse tipo de coisa. Esse filme é desse. Então o que é real? E eu não tô nem entrando no mérito matemática. Daqui a pouco a gente vai falar aqui de real, fato e verdade, que é uma outra pira, que é fundamental aqui com a conversa de documentário. Outra, esse filme é uma comédia. Comédia no sentido de estou classificando tal filme como uma comédia. Se eu não der uma risada, o filme continua sendo risada, continua sendo comédia, ou para ser comédia eu tenho que rir. Sabe? Para ser drama tem que chorar. Essas definições de gênero, que, de novo, são todas taxonomias, gente, são todas gavetinhas. Que se não tivessem alguma função para alguma pessoa, não estariam aí, para a gente poder analisar nossa mente usando essas gavetinhas, né? E aí eu coloquei ali embaixo, sarcasmo versus ironia, versus sátira, versus paródia, versus cinismo. Que são 5 coisas completamente diferentes. São 5 coisas diferentes. E na minha cartilha, se não fossem diferentes, não existiam palavras para denotá-las. Então, se elas existem as palavras diferentes, as coisas são diferentes. Não são sinônimos que tem. E o quanto que na comunicação livre a gente vê esses termos sendo usados de forma... né? Especialmente sarcasmo e ironia. Sarcasmo e ironia são absolutamente tratados como sinônimos, e não são, tá? O sarcasmo, que é uma versão, para usar uma palavra contemporânea, ou de agora, da moda, trend. Sarcasmo é uma ironia cáustica, que carrega em si necessariamente uma conotação negativa. Vem de sarcos, do grego, que é queimar, fogo. Então, o sarcasmo é realmente quando você cruza o limite do shade. Quando é só um shade, é ironia. Quando você realmente ofende, machuca, está sendo escroto, virou sarcasmo. Não são a mesma coisa. E aí, se você tem essa noção muito organizada em você, e a pessoa do lado de lá fala que quer um negócio sarcástico, e você faz um negócio sarcástico, e a pessoa, não, mas não é isso que eu pedi, tá pesado demais. Sei lá, mas você quer um negócio irônico? Até aí, meu amigo. Já queimou recurso, já foi prazo, já foi tudo, sabe? Então, pegando as consequências práticas concretas, chão de fábrica, que não sabe falar, ou não sabe ouvir, ou melhor dizendo, não criar enquanto grupo uma linguagem, os problemas concretos que isso causa, né? A sátira sempre tem uma crítica social. A sátira, ela sempre tem ela precisa ter uma crítica social. Ela é irônica, mas não é simplesmente, nossa, a Eva chegando atrasada. Nossa, chegou cedo, né? Isso é ironia. Ela tá, outro exemplo, ela tá lutando contra o peso. E eu sei que se eu falar tal coisa, ela vai ficar machucada. Aí ela vai comer o pudinzinho. Aí eu, nossa, quer repetir? Eu tô sendo sarcástico. Porque eu tô machucando. Tô machucando. Eu tô sendo. Sacou? A sátira, ela sempre é um comentário social. Obviamente, crítico. Social, que tá no reino da comédia. E, cara, tem sátiras que ninguém vai dar uma risada. Tá no reino da comédia. Né? A paródia é a imitação. A paródia realmente é a imitação. Também querendo, né, do reino da paródia. A paródia seria na arte plástica muito próximo da... Aí, aqueles bagulho, quando desenha a pessoa que é narigudo com lábios grande, caricatura, obrigado. A paródia para
o teatro ou o audiovisual seria muito próximo do que na arte plástica e a caricatura, né? Que é a coisa em si, porém exacerbada nos seus pontos que mais chamam a atenção, normalmente como a... mas não zoando. Né? A paródia pode ou não ser sarcástica, sabe? E o cinismo vai lá beber da filosofia, da base realmente dessa visão meio bleak do mundo, dessa visão de que, no fim, até o que eu estou aqui à tarde falando com... E eu e Lex sempre sim. O que eu estou fazendo aqui? Amém. O que eu estou ganhando com isso? Né? Esse é o que está aqui no... Tudo isso é comédia. Se você fosse super dualista e enxergar duas personas, né, máscaras gregas, uma sorridente e uma triste, né, o símbolo lá do teatro, o frenesim bichinho, drama ou comédia, olha o tamanho desses guarda-chuvas. Né? Então, e aí hoje em dia, eu vou prosseguir aqui porque eu acho que vocês já pegaram o fio meado, então, a coisa do fascista. O ano é fascista, que abre N portas, né? Tanto, talvez até de desrespeito a quem realmente foi submetido aos regimes fascistas históricos, que, né, são muito mais graça que qualquer coisa que a gente tem no nosso mundo espetáculo, apesar das nuances e dos lembretes, etc. Mas, enfim. Mas é que propaganda, fazendo um parênteses, propaganda, marketing, sempre precisa ser, entre aspas, burra, direta, exagerada. A alma da propaganda é essa. Né? E a gente vai abrir um outro. A coisa do lugar de fala. A coisa do lugar de fala. Que é um outro planeta, né? Para a gente falar. Por um lado, existem todos os contextos históricos e as condições históricas que, obviamente, a gente enxerga que existem, blá, 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 blá. Por outro lado, o quanto que a ideia do lugar de fala não pode ser usada como um cerceamento, como uma impossibilidade, ou alguém que dentro da cartilha do lugar de fala não teria lugar de fala, porém ela teria algo incrível a ser dito, mas ela não sente a vontade, a abertura, e isso nunca vai nascer por conta disso. Então, são tensões, né? Muito, muito interessantes de a gente pensar. Por exemplo, eu usando inversos, por quê? Tem cara do audiovisual, chama David Manos, do teatro também, que o David Manos. Ele escreveu um livro que chama Os 3 Usos da Faca. E basicamente, esse é um livro, né, gente? Mas uma ideia central do livro é que a arte, David Manos, tá? A arte serve para encantar. A função da arte é encantar. Para David Manos. O que, se formos ter uma visão crítica sobre agora, não é exatamente o que a gente percebe. Nós percebemos, basta abrir os olhos com um pouquinho de senso crítico, de alguns anos para cá, a arte sendo muito colocada ou enxergada sob o prisma do seu papel social, do seu papel político, uma expressão artística que, porventura, não esteja alinhada com um viés político ou um viés social. Hoje, seria uma expressão artística ou um produto cultural ou uma obra de arte menos relevante e expressões do tipo história necessária, filme necessário, filme urgente. Todas essas coisas, elas são interessantíssimas, mas existe um termo, existe uma confirmation bias, que é basicamente você buscar confirmações daquilo que você já tem dentro de você. E isso, gente, é exatamente o que o Goebbels fez na Alemanha nazista, que tinha um puta cinema. Então, quando a gente deixa de questionar, de ter uma visão crítica
e de ser a pedra no sapato, ele passa a cantar, a dançar a dança e cantar o mesmo. A gente se aproxima perigosamente da propaganda e se afasta da arte, que essencialmente tem a função de provocar. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que no âmago, você super escroto aqui agora, para vocês tentarem entender o que eu estou querendo dizer. Enquanto artista, eu acredito, e o David Mamet também acredita, que se o Alci é velho e ele não gosta de ser chato, estou inventando um exemplo maluco aqui para vocês verem até onde, o quanto que um cara igual o David Mamet, ou essa visão de que a arte existe para cantar, até onde ela vai. Se ele é velho, ele não gosta de ser chamado de velho, sei lá o quê. A minha função como artista seria velho. Sacou? Para todo mundo. Ai, mano, você não pode fazer isso. E aí eu do lado de casa, por que eu não posso? Não, porque ele vai se sentir mal. Aí ele vira e fala, não, mas eu gosto. Eu sou masoquista, então eu deixei. É isso mesmo. Eu queria era isso mesmo, é provocar o diálogo, não preciso, etc. Ou o contrário. Ou ele ser novo e eu novo. Entenderam? Então, basicamente o que eu estou tentando aqui com exemplos ruins dizer para vocês é que a função da arte normalmente, numa visão purista, dissociada de política, de sociedade, o que é impossível, não existe essa associação, mas tentando aqui chegar, a função da arte é acender a luz, sobre os tabus. O rolê do toque acabou lá. É acender a luz sobre o que dói. A arte existe para isso, para nos suscitar pensamentos críticos sobre aquilo. A função da arte não é... Podemos um negócio aqui que eu acho que vai resolver. A função da arte não é ser o rei. A função da arte é ser o povo. O rei manda, o rei diz o que é, diz o que não é, o rei é o dono do... A função da arte não é ser o rei. A função da arte é ser o povo. Porque o povo pode falar que o rei é burro e não perder a cabeça. Porque ele tem um chapéu de guiso. A partir do momento que você toma o meu chapéu de guiso como artista, você está me capando como artista. Indo lá para a psicanálise. Você está me castrando. Eu preciso poder falar o que eu quiser, pôr o dedo em qualquer ferida, mesmo que isso retire algumas pessoas do auditório, mesmo que isso não seja um confirmation bias. Se eu não fizer isso, o meu papel como artista, na minha cartilha, foi do raio sabe. E eu, agora um relato pessoal, e eu, Guilherme, tanto já intuía isso quando eu era menino, em 2001, teve um festival do Ludo aqui na cidade, e estava bem na época do mensalão. Que provavelmente é um fenômeno político mais complexo. Mas eu falei, cara, eu não tinha essa articulação que eu tenho hoje, mas eu tinha uma intuição. Eu falei, cara, quer ver como é que eu vou pegar isso tudo pelo pé? E eu fiz um fio, gente, populista, assim, ufanista, e os caras pintadas, e não sei o que, tá? Eu fiz um filme que, pra mim, é quase um pastiche, assim, e dei play lá no festival. Imagina o resultado. O que aconteceu? Ganhei o festival. Todo mundo... foda! E eu, internamente, assim, puta merda. Ainda querem ter nada de real. E os meus colegas de equipe, super felizes. Por quê? Porque eles ganharam um troféu. Porque eles foram para casa com um objeto, um pedacinho de papel. E a menina que eles queriam comer, o Zé, né? Todo mundo batendo palma, os menininhos, todo mundo... O filme já não fazia mais sentido, já era a questão da vaidade, já... tudo foi pro saco. E eu sozinho, realizador, no canto internamente falando. E se eu tivesse
virado esse canhão para isso aqui? A turba ia fazer isso aqui? E se eu tivesse virado o canhão para a turba? Que porra é essa, mano? Que povo, entre aspas, bendito, intelectualmente, tem senso crítico. Enfim. Né? Tô mais ou menos fazendo sentido? Como que é muito complicado essa coisa da linguagem, né? Que a coisa vai indo, né? Esse count on blessings aqui também é uma coisa que se falava muito antigamente, no sentido de, olha, conte suas bênçãos, né? Tipo, olha, fulano não tem. Você tem muita conta para pagar, mas olha para o lado, fulano tem câncer. Logo, conte suas bênçãos. Então, né? Uma forma de pensar que tem seus contudo. Você usa isso como você quiser. E isso foi dando lugar a um outro paradigma, né? Que é o do checker privilege. E tem muita gente que fala, você está falando tal coisa, mas dá uma olhada para você mesmo. Olha o quanto você é privilegiado. Olha como você já começou a corrida da vida muito mais na frente, como para você as coisas são mais fáceis, né? Sofia Coppola, diretora de Hollywood. Vamos combinar que ela é filha do Francis Ford Coppola e tal. Né, ela diferente para nós. Né? Então, de fato, existe isso. Mas isso transforma ela no capeta? Ela deveria não falar por conta... Saca? Então, olha essas coisas da linguagem. Basicamente, estou querendo só mantelar aqui por vocês a questão do senso crítico. Da linguagem de fazer filmes e só fazer isso. Tá? Antigamente, todo mundo entrava para dentro de uma sala escura para ver o filme, né? E ficava lá 2 horas, atenção. E hoje em dia, meus sobrinhos não terminam as frases. E eles querem falar assim. E eles vão... Porque por conta do TikTok, que vê aqueles cortes secos, os meninos então falam, né? Então olha que doideira. E eis o mundo. Não estou criticando, no sentido de falando mal ou bem. O que eu estou só querendo falar, abra um olho, olhe o mundo ao redor, viva o mundo, entenda o mundo, e tenha um posicionamento, uma visão crítica sobre o mundo. Uou, vai meio... Sim. Mudaram com a produção Também. e apertava aqui o botão. Por sessão explode. Eu posso, a partir desse momento, raiz. Tem um outro burocrata que é maravilhoso, latim, que te responde, que é toda mentira fica mais verdadeira quando revestida de latim. Fecha aspas. Ou seja, sim, quanto melhor for a produção, quanto mais foda, quanto mais espetacular, tende a aumentar as chances de eu te fazer engolir. Se eu pegar uma colher de prata linda, num talher maravilhoso, colocar método sem engolir, as chances são maiores do que se eu fizer num colherzinho de plástico. Mas é mesmo. A resposta que eu tenho de pratas. Fala. Pra seguir, gente. Nossa, eu tô falando que o bagulho é denso, né? Mas enfim. Documentar. Viemos aqui para falar sobre documentar, certo? E tá bom, e o que é documentar? Para começar, o que é documentar? Por que documentar? Por que essa palavra? O que isso encerra? O que isso encerra para nós enquanto coletivo e o que encerra na sua cabeça enquanto documentar? Já pensaram sobre isso? Talvez não. Documentar vem de documento. Concordamos? Vamos pensar em linguagem aqui. Agora, o documentário de fato é um documento? Para eu conseguir responder isso, eu preciso ver o que é. Então, me defina documento. Me defina documento que eu posso dizer. Documento também vem do latim, documento, né? Fala da igual. E lá no latim, ele significa, ele quer dizer lição,
prova, evidência, e concordamos que lição é uma coisa e prova é outra. E eles têm uma única palavra para falar ambos. Olha como é que já está faltando a gente estudo aí. Stand by. Né? O documento vem do verbo do quê? Tá? O C é do latim, então é som de K. Che, que depois do italiano pegou, é o eclesiástico, é outro espaço. Tá? Mas pode falar do jeito que você quiser. Do que, do che, mas é da mesma raiz. Tá? Que significa ensinar ou mostrar. Concordamos que ensinar é uma coisa e mostrar é outra. Então, olha que foco. Documentário é a melhor palavra possível. É o best possible, né? A gente tá entregando coisa, a gente fala, cara, é o best possible, é o que dá para chegar. Então, documentário é a melhor palavra que está rolando para descrever esse objeto. Mas vamos entender, e aqui qual que eu acho que é o subassunto? Vamos entender que é um nome escolhido por alguém, que por ter sido escolhido por alguém, ele já quer denotar alguma coisa, já tem uma bagagem, né? Ele não vem por rir. Né? Porque a pergunta que eu faço para vocês é essa: por que chamar documentário e não simplesmente filme? Por que tem que ter um nome diferente? E por que não pode ser só um gênero dentro dos filmes? Tem filme de ação, tem filme de comédia, tem filme documentário e tal. Aí a pessoa fala, não, mas espera aí, mas é ficção ou é documentário? Não, é documentário. Tá. Então você já separa o documentário do grupo da ficção. Por quê? Por que essas coisas? Por que não pode ser só um gênero? Por que é uma coisa à parte? É importante ter esses pensamentos críticos. Tá? Quando a gente fala direção de documentário, que a princípio os meninos me chamaram para falar sobre direção. Direção de qualquer coisa. Direção de... O que é dirigir? O que é dirigir? O que é dirigir um documentário? Melhor dizendo, o que é dirigir para você? Né? Dentro da sua realidade. Como que é possível dirigir? Por exemplo, o Doug é Ryan e o Doug. Os dois dirigem. Os dois são diretores. Eles realizam coisas na função de direção. Imagina. Vocês podem ter certeza absoluta que direção para um é uma coisa, direção para o outro é outra coisa. A forma como ele faz é uma, a forma como ela faz é outra. A visão dela é uma, a visão dele é outra. A equipe o enxerga de uma forma e enxerga ela de uma outra forma. Então, quando me pedem para dar uma oficina de direção, se eu viesse aqui falar para vocês como dirigir, na prática, né? Exemplo. Olha, gente, quando eu vou fazer um filme, eu faço assim, assado, assim, tal. Concordam que o máximo que eu ia estar trazendo para vocês é a minha forma de dirigir. E não a forma de dirigir. E que, se o Doug tivesse a mente aberta, ele poderia falar, apesar de eu fazer diferente, que legal aprender isso. Ou se ele tiver a mente fechada, ele pode falar, porque ele é um idiota, um cuzão, não sabe o que está falando. E entenda que isso está dentro dele, que isso não está dentro de mim, não tem nada a ver comigo, nem com o que eu estou fazendo. Que é assim que a gente troca. Então, muito mais do que assim, formas de concretamente realizar as coisas, me pareceu mais sensato trazer para vocês um pensamento sobre o que é dirigir. E a aposta aberta de que a resposta fácil não tem jeito. Não tem um jeito, não tem uma resposta, não tem um jeito certo. Cada pessoa e cada grupo vai considerar o certo de forma diferente. Exemplos. Às vezes, o Douglas vai considerar que desde que esteja todo mundo feliz durante a realização, está certo, independentemente do resultado. A Rai, por exemplo, pode achar que mesmo que esteja todo mundo miserável durante o processo,
Se o resultado ficar bom, ela fez certo. A lógica dela é mais utilitarista, ela é mais humanista. Quem que manda? O que é o certo? Num contexto político, normalmente quem tem poder. Num capitalismo, normalmente quem tem capital. É o capital, está muito próximo. O poder está mais próximo da, entre aspas, verdade. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Cabe a vocês, enquanto diretores ou revisadores, quer que seja, balizar o que vocês acham que é, esperam que é, seja o que é, e trabalhar para que isso se concretize. Não é nada mais complicado que isso. Pode parecer muito vaga, mas é simplesmente isso. Se vocês me perguntam, e você, Guilherme, a resposta que eu tenho para dar para vocês é depende. Porque eu, no meu estilo, tendo a ser até hoje um diretor bastante diferente, muito mutável para diferentes projetos. Em diferentes projetos, eu tendo a dirigir diferentes formas, porém com algumas coisas fundamentais que eu vejo que se repetem em todas elas. E eu poderia ficar falando aqui sobre isso, mas ia ajudar muito pouco vocês. Ia virar uma egotrip e eu falando de mim, do meu meta. E eu tô querendo aqui dar ferramentas para vocês pensarem isso com vocês. Tá fazendo sentido? Cinema versus cinemático. São coisas diferentes. Cinema, gente, é cinema. Sendo purista. Tá? Cinema é cinema. O que é cinema? É você filmar, né? De preferência em filme, entrar numa sala escura com pessoas desconhecidas do seu lado e durante 2 horas compartilhar com essas pessoas aquela experiência. Isso é cinema. Isso é cinema. Que é algo que hoje em dia não é mais exatamente um mainstream. Né? Então nasce o cinemático, que é você fazer vídeos, né, quase sempre com uma câmera digital, etc. E eu também não tenho esse fetiche pelo digital, filmes, né, pela certa precisão histórica. Mas com uma, entre aspas, uma cara de filme. Aí você vai lá e pega um efeitinho, você vai lá e compra um truquinho, ou compra um pacote de efeito do After, ou sei lá o quê, e bota bota um grão. Ou então você pega uma máscara 239 e virou uma da morte, virou filme, virou cinema. Sim e não. Sim e não. De novo, vai ser percebido como filme, porque as pessoas entendem esse conjunto de símbolos, etc. e tal. Mas a rigor não é cinema, é cinemático. E trazendo para o mundo do documentário, né? Cabe a você escolher qual cinemático ou não. Porque o não cinemático também pode ser exatamente o impacto estético que você está procurando. Então são coisas diferentes isso. E ali quando eu falo filme, filmar versus gravar, é revertendo exatamente isso. Né? Porque na falta de uma palavra melhor para descrever o objeto filme, eles chamavam de film, que é nada mais do que o suporte físico de celulose lá onde se imprimia a imagem. Então, na falta de um nome melhor, eles chamavam de film. Olha a dificuldade, né, de dar nome para as coisas. E olha a falta que às vezes faz um nome concreto para as coisas, coisa da linguagem. Né? E a rigor, câmera digital não filme, ela grava. E para ser filme, teria que ser filme. A gente, obviamente, usa esses termos de forma intercambiável, isso é a punheta da punheta da punheta, mas é importante que é isso. Bem simples. Esse quadradinho aqui, agora, né? Esse quadradinho aqui agora, se nada mais do que eu falei até hoje, até agora, teve algum uso ou calor fundo em vocês, se nada até agora prestou em vocês, peço para que foquem nisso aqui só, nesse quadradinho lá.
que é o seguinte. Até que os porzinhos é diferente. Colocou isso. Verdade versus mentira versus real. Tá? O que eu vou querer dizer com isso aqui? Isso realmente tá merda. Tá muita merda o tempo inteiro. Que é as pessoas confundirem e não usarem a palavra fato, porque a porra da palavra existe. É diferente da filme, que não existe. Aí você tem que usar o fato. Existe a palavra. Ela está aí, disponível na nossa linguagem, em várias linguagens diferentes. Existe a palavra fato. E as pessoas simplesmente não usam a palavra fato e usam no lugar a palavra verdade. Aí, por quê? Porque verdade, gente, ela é subjetiva. Sempre. Verdade é subjetiva. Sempre. Diferente do fato. Diferente do fato. Que é objetivo. Então, quando aquela câmera ali, que está ligada agora, a partir do que ela está ligada ali, alguma espécie de documento está sendo gerado aqui, concorda? Então, alguma espécie de documentário está sendo exatamente... Vocês entendem que todos nós somos atores de um documentário. Ator no sentido de agir. Ator de ação, no sentido de agir, não necessariamente fingir. Todos aqui somos objetos, né? Atores, parte de um documentário. Discordam ou concordam? Se não tivermos quisos, concordamos. Isso aqui vai terminar. Vai todo mundo para sua casa. Amanhã, a Eva vai mostrar aquele filme para alguém que não está aqui agora. Certo? E ela vai perguntar para essa pessoa. O Guilherme deu uma palestra lá na UFTM, sábado à tarde, para algumas pessoas. Fato ou não? É impossível a pessoa responder ao signo. Impossível. Porque isso aqui pode ser uma cena de ficção. E eu tá atuando. E se ela não fizer isso amanhã e fizer isso daqui a um ano? E se esse conteúdo ficar perdido em algum acervo e for descoberto daqui a 100 anos? Nós aqui sabemos que isso está acontecendo da forma que está acontecendo. Isso é um fato. O fato de algum, entre aspas, mongol, alguma pessoa pegar uma câmera, registrar isso e chegar lá na rua e querer usar esse registro como prova de um fato, significa que é um fato? Não. Significa que, para aquela pessoa, é uma verdade. E que para aquela pessoa é uma verdade que ela quer me apresentar. Percebe que é muito diferente? Quando você estava lá fazendo campanha política e o candidato gaguejava. Vocês viram isso com certeza. Vocês estão lá tentando gravar a fala dele e ele gagueja. Nós que estávamos em casa assistindo a propaganda política, a gente viu ele gaguejar? Por que não? Fala, vamos falar. Por que você cortou? E passasse essa imagem
Porque você não queria que nós tivéssemos acesso ao... E você queria que nós tivéssemos acesso a... Fala. Qual a verdade? A sua... Nossa, por quê? Você dividia o poder com outras pessoas? Ou sim ou não? Então, com a nossa. Quem mandava no corte final? Então, a verdade dele. Às vezes não. Entenderam, gente? Já. Mas, já. Vai só lá, a meio pé, se bi, over, se, não. Qual? A gente não Tive o objetivo que você torrou. tinha o fato ou a guitarra de alguém. Porque ela não foi. O fato é que o candidato estava gaguejando, houve a interferência do diretor para prepará-lo para ele terminar de gaguejar. Isso foi gravado em vídeo ou não, o processo inteiro ou apenas os takes válidos. Isso pode ter, os ruins podem ter sido deletados ou não. E no final das contas, isso passou por uma edição, foi mandado para isso de TV, que deu play nesse conteúdo e nós vimos. Estes são os fatos. Estes são os fatos. Quem tem acesso a esses fatos? Quem estava lá. Quem estava lá. Nós estamos recebendo fatos. Nós estamos recebendo verdades. Estamos recebendo verdades, que sempre é a partir da noção de alguém, e eu gosto de ser um pouco mais cínico, poder de alguém. Porque alguém escolhe, manda e diz que vai ser assim. Então, se a Rai, sei lá, tá fazendo um videoclipe numa banda, e o cara toca mal, e ela que tem o poder sobre. O fato é que o cara, num determinado momento, errou. Mas ela não está fazendo um documentário, muito menos um documentário factual. Ela está fazendo um videoclipe, sei lá. E ela quer vender a verdade que esse cara é um super-humano virtuoso do instrumento. Logo, ela manipula os fatos para apresentar a verdade que ela quer que seja apresentada. Por que eu digo isso? Por que isso talvez seja a coisa mais importante que eu tenho para dizer aqui? Porque, especialmente no documentário, no universo de documentário, é muito comum as pessoas assistirem o documentário e falar, então é de tal jeito. Nossa, olha então como é que as coisas são. Porque não é ficção, não é documentário. Não, então isso aí é verdade. Que é verdade, né? São talvez... Porque as pessoas falam, isso é verdade, na verdade querendo dizer isso é fato, porque as pessoas nem têm essa dissociação de verdade e fato, são coisas bem diferentes. Então, as pessoas normalmente usam verdade para sinônimo de fato, como se fosse sinônimo de fato, sendo que eu acabei de pronunciar. E o pior, exclusivamente porque o documentário tem essa estética, normalmente ele tem, entre aspas, cara de mais realista, e aí a gente já cai naquele outro problema da realista. As pessoas comem de colherinha, como se fosse fato. E aí o rebanho vai de braçada. Porque as pessoas não têm ou um ferramental para poder pensar sobre isso ou um senso crítico para chegar nesse ponto. Alguma campanha política, alguma, na história da humanidade, alguma campanha política apresenta fatos? Algum documentário apresenta fatos? Talvez. Sempre, definitivamente.
Vocês entenderam? Isso é uma coisa que eu queria muito que vocês entendessem, gente. De fato é uma coisa que verdade. Se você está certo, você conhece se os passarinhos aqui é o Provavelmente vários dos que eu vou dar play aqui. Porque se você... Provavelmente 99% dos que existem no mundo, claro que dentro de um único corte, você pode ter momentos factuais dentro de um mar de verdades, tá? O que eu tô querendo dizer? Por que mentira tá aqui, gente? Porque mentira é tão grotesco, mentira é tão bobo, que você nem precisa de mentira. Na verdade, é só você manipular a verdade. É tão bobo você simplesmente falar que factualmente o Guilherme esteve aqui dentro da palestra. Aí chega na rua, o Otto se fala, não, o Guilherme não esteve. Aí você dá play na câmera, porra, óbvio que é mentira, ele esteve. Agora, esse ele esteve que tem que ser interpretado com senso crítico. Ele esteve, de fato, naquele lugar, nessa data, factualmente fazendo isso? Ou existe uma construção aí ao redor que afasta isso do fato e apresenta uma versão de verdade? Entendeu? É normalmente nesse lugar que a brincadeira acontece. E a mentira é fácil, porque você não se verdade. Posso fazer um... Porra, velho. É engraçado porque esse nome, né, do Campari e daquele destaque, que é idade, como se fosse um alfabetizador de adultos. Posso só fazer um parênteses para a gente alinhar o vocabulário? Rapidinho. Acreditar que aquilo seja verdade, na minha cartilha, verdade é alguma verdade, mas acreditar que aquilo é fato, eu sei. E aí é como se fosse um alfabetizador nisso. Vamos assistir para entender como é que faz, como é, etc. E aí é engraçado porque ele surge, né, do documentário para definir um filme, um jeito de fazer filme novo, surge, tudo. E é um filme do Simone. Mora nos Estados Unidos. Tá? E aí chama Nadu. Tá? Tem um cara em inglês chamado Robert Flaherty. E aí é que ele leu esse documentário catalogado, documentário, etc. Aí você vai ver o filme, ele tem cara de verdadeiro, né? Tem cara de... O cara tem uma esposa, ele vai caçar uma baleia, uma esposa, ele tem um arco e flecha e tal. Só que aí por trás daquilo tudo, o primeiro documentário de fato que existe, né? Ele é uma mentira completa. A esposa do Simone, a esposa do diretor, os Blue que ele mora, o cara foi lá e construiu de papel machê, ela metade com a cozinha para luz um dia. O esquimó, ele nunca usou dele, depois se ele, desde quando ele vive naquela região, os fatos, ele vive naquela região, mas não ligou. Ele nem usa arma branca, e ele nem usa caçaca, ele mora numa comunidade normal. E aí o diretor vai lá e fala, vamos fazer um filme, e constrói toda uma narrativa, ele sabe mesmo em caça, baleia. E esse cara fez o documentário por vezes faz aqui, tem um outro, Moana, que é um Ziggs, que sobe umas árvores, só que você vê que é falso. Então, a primeira, os documentários são completamente... Tá ficando muito bom, porque vocês percebem que apesar de eu estar me esmerando aqui para tentar alinhar o vocabulário e do Doug, se um cara sabe o que está falando, nós não conseguimos estabelecer uma comunicação. Verdade. Entendeu? Olha que loucura. A mesma história que ele contou na cartilha que eu estou tentando trazer para vocês aqui o documentário na Duke, ele é extremamente verdadeiro. Porque ele tem a verdade intrínseca dele. Ele apresenta uma verdade. Que para você que não tem acesso à forma como ele foi feita, não tem acesso à pesquisa histórica, por estar simplesmente dentro do filme, ele tem uma verdade. Igualzinho a campanha política. Se factualmente aquilo aconteceu ou não, daquela forma, você nunca saberia, você nunca saberá. E a única coisa que eu peço para vocês é que vocês se lembrem disso. Que o fato daquele filme ter uma verdade cênica, encerrada dentro dele, não significa que aquilo é fato. É sério. No Soul, é muito normal a gente
falar exatamente isso. E aí, olha como é que a coisa é complicada. Olha como que mentira não nos ajuda muito. O filme é uma mentira? Não sei, porque o filme existe. E nós estamos falando aqui sobre ele. Quando a Bolda, né? É a Aline. Quando a Aline me pergunta, mas você tem algum exemplo de filme que é factual? Ou que, quando ela me pergunta isso, que eu ouço no subtexto da pergunta, é quase que uma decepção intrínseca, no sentido de, putz, então peraí, então tem documentários meio fajuto e tem os foda. Deixa eu tentar descobrir quais que são os foda, são os factuais mesmo. O que eu percebo na pergunta é isso, você fala, não, então peraí. Então, denúncias que os caras mexem, mas tem isso que são fatos mesmo, tem como você me mostrar? Para eu ver se eu consigo afiar meu olhar, tá? Isso é para poder ter essa percepção passar, pode ser, ou pode não ser. E o que eu tô querendo, infelizmente, acabar sobre o Heber Mods. Infelizmente, o que eu tô querendo acabar sobre querer fazer num documentário não é te trazer e registro fidedigno dos fatos. A intenção até pode ser essa. O resultado, mesmo com toda a boa intenção do mundo, o resultado nunca serve. Sempre haverá algum grau de manipulação, de viés, por mais puro em relação aos fatos que você queira ser. E te digo mais. Várias das vezes se tenta fazer isso. O documentário fica chato, as pessoas não gostam, porque ele se aproxima muito mais de um documento cartorário do que de um filme. E esta manipulação para buscar a verdade, não são todos os artistas que enxergam isso como um problema. Muito pelo contrário. Vários deles, e o capitão deles, talvez seja esse cara aqui, chamado Werner Herzog, que é uma estrela do mundo do audiovisual, documentarista, diretor alemão, do DIB, etc. Ele não só não acha que você meter a mão e mudar os fatos crus para produzir uma verdade, ele não só acha que isso não é problema, como ele categoricamente afirma que isso é o dever do documentarista. Por quê? Porque para ele, os fatos por si só são tons, são estúpidos, são imutáveis. E o único papel de um documentarista é pegar essas inutilidades e, ao organizá-las de uma forma tal, alcançar uma gestalt maior. Alcançar